Bom, agora nesse vídeo vamos ver as áreas lateral e total de um cone reto. Então a gente considera um cone reto qualquer e a gente tem fórmulas explícitas para a área da superfície lateral de um cone reto e para a área total de um cone reto, beleza? E aí a gente vê aqui na proposição 1 que a área lateral vai ser dada por essa expressão, que vai ser π vezes o raio vezes o comprimento da geratriz, πr vezes g, essa é a medida da área lateral, está em função do raio e da geratriz, né? E a área total está em função dos mesmos RG, vai ser π vezes R, né? πr vezes a soma G mais R, certo? Então vamos deduzir essas duas áreas. Primeiramente, vamos fazer o item A. No item A, vamos calcular a área da superfície lateral. Então, inicialmente, a gente considera um cone reto de raio R. As geratrizes do cone reto têm o mesmo comprimento, a gente denota por G. Então, é um cone reto de raio R e geratriz G. Esse cone aqui, certo? E aí, o que a gente observa é o seguinte. A gente considera a superfície desse cone, a qual a gente quer obter a área, a gente desenrola ela, desenvolve ela, né? A gente faz um corte numa geratriz e abre ela. Quando a gente abre essa superfície lateral de um cone reto, o que a gente obtém é um setor circular, né? Um setor circular desse tipo. Então, para obter a área lateral, né? A área da superfície lateral de um cone, ela vai coincidir com a área desse setor circular. Então, a gente vai calcular de fato a área desse setor circular aqui, que é uma figura plana, certo? Quando a gente faz essa abertura, como esse corte é feito numa geratriz, esse comprimento aqui é uma geratriz e esse comprimento aqui também é uma geratriz, certo? Então, esse comprimento mede G. E aí, nesse mesmo setor circular, só para fim de conhecimento, vamos denotar por θ aqui, mas a gente não vai usar isso agora. E aí, aqui tem o comprimento desse setor, né? Quanto mede o comprimento desse setor? O comprimento desse setor, na hora que você faz esse desenvolvimento, coincide com o comprimento dessa circunferência, que é a circunferência de comprimento 2πr, que é a do plano da base, né? Que é a circunferência da base do cone. Então, esse comprimento aqui mede 2πr, certo? E aí, com esses elementos, a gente vai obter a área da superfície lateral através da área desse setor, porque coincidem, né? Ou seja, a área lateral coincide com a área desse setor circular. Então, vamos escrever isso. A área da superfície lateral de um cone reto, de raio R, né? É o cone que a gente está considerando, de raio R e geratriz G, e geratriz G. Então, a área dessa superfície lateral desse cone coincide com a área de um setor circular, no caso esse aqui, de raio G, esse é o raio do setor, e comprimento 2πr. Coincide com a área de um setor circular de raio G, esse é o raio desse setor, de raio G, e comprimento desse setor é 2πr. Certo? Bom, então a área dessa superfície coincide com a área desse setor. Então basta obter a área desse setor, né? E aí a gente vai obter essa área desse setor através de uma regra de 3. Para obter essa regra de 3, o que a gente vai olhar? Esse setor circular corresponde a um círculo de raio G e comprimento 2πg, concorda? Né? Então ele é o setor de um círculo maior aqui, de raio G. Então a gente vai olhar e relacionar
o comprimento desse círculo de raio G com a sua área, né, numa regra de 3, e associar isso numa regra de 3 com o comprimento do setor dele e a sua área correspondente, que é quem a gente quer obter, certo? Então vamos escrever aqui que fica mais fácil entender. Qual é o comprimento desse círculo todo aqui, né, que corresponde a esse setor de raio G? O comprimento desse círculo, né, da circunferência desse círculo vai ser 2π vezes o raio, que é G. Então vai ser 2π vezes o raio dele, que é G. Isso é o comprimento do círculo todo. O comprimento desse círculo está para a área do mesmo círculo. Qual seria a área desse círculo maior? Vai ser π vezes o raio ao quadrado. π vezes o raio ao quadrado. πg ao quadrado, certo? Aqui estão comprimento e área do círculo maior. Agora a gente pega o setor correspondente desse círculo, o comprimento desse setor que a gente obtém e a área que é quem a gente quer obter. Então o comprimento desse setor desse mesmo círculo mede 2πr, certo? E a área é quem a gente quer obter. Essa é uma regra de 3, esse está para esse como esse está para esse, e aí a gente aplica a regra de 3 isolando a L. Então aqui a gente vai ter esse vezes esse, né, é igual a esse vezes esse. Então 2π vezes G vai ser igual a L, desculpa, 2πg vezes a L vai ser igual a 2πr vezes π G ao quadrado, certo? E aí a gente isola o AL para obter a expressão final. Isolando o AL, a gente já pode cortar aqui, né? Passa dividindo, esse cara aqui cancela com esse aqui. Aí isolando o AL, o que a gente vai obter aqui? AL vai ser igual, esse G passa dividindo, a gente vai ter πr, aqui desaparece quadrado, então vai ter πrg. A área lateral vai ser πr vezes G. Então ela fica em função do raio e da geratriz, que é o que a gente queria obter, certo? Existem outras formas, mas essa é a mais intuitiva, né, de deduzir. Essa é a área lateral de um cone reto, certo? Bom, a área lateral obtida fica fácil obter a área total, né? A área total desse cone reto vai ser a soma da área lateral com a área da base. A base é um círculo de raio R, então seja B, né, a área da base, que é πr ao quadrado, né? Só denotar por B aqui, a área da base do cone. Certo? Denotar por B. Assim, a área total vai ser dada pela soma da área lateral com a área da base, né? Então, a área total ela é dada pela soma da área lateral com a área da base. A área lateral a gente obteve no item A, né? Que é πr vezes G. A área da base é πr ao quadrado. E aí, para obter a expressão final, basta colocar o que se pode colocar aqui em evidência, que é π vezes r, que é o termo comum nos dois fatores. π vezes r aqui, o primeiro fator ele entra multiplicando G, e no segundo fator ele entra multiplicando R, certo? Com isso a gente fecha e obtém a expressão da área total, que é πr vezes G mais R, certo? Está em função do raio R e da geratriz G também, certo? Com isso a gente fecha essa expressão, que nos dá a área lateral e a área total de um cone circular reto, beleza?